A sinusite, ela pode ser tratada através da cirurgia. Então, todo paciente que tem sinusites de repetição, ele vai precisar ser submetido a uma tomografia dos seios da face e uma videonasolaringoscopia, para a gente avaliar o porquê dessa sinusite de repetição. A sinusite, ela é uma obstrução dos ossos de drenagem dos seios da face. Eu tenho 8 ao todo, 4 de cada lado, então 2 maxilares, 2 etimoides anteriores, 2 etimoides posteriores, 2 esfenoides e 2 frontais. Esses seios paranasais, eles produzem 2 litros de secreção aproximadamente, que ela vai drenar. Se eu tenho uma obstrução desses ossos de drenagem, eu tenho uma infecção dessa secreção que está ali parada. Se eu uso antibiótico, um corticoide, soro fisiológico, essa secreção vai sair e o processo está resolvido. Agora, aquele paciente que começa a usar antibiótico várias vezes durante o ano, ou que ele tem um processo ali que não melhora, tem alguma coisa que está atrapalhando a drenagem desses seios. Então, a gente precisa fazer uma tomografia videonaso para avaliar o que está acontecendo. É muito importante entender que a presença de uma sinusite na tomografia no momento da crise, ou poucos dias depois da finalização do tratamento, não quer dizer que está tendo algum problema ali na drenagem daquele seio. O seio ele demora mais ou menos 30 a 40 dias para voltar ao normal depois de uma infecção aguda ali. Então, o ideal é que a gente faça o tratamento, que em geral dura 10 a 14 dias, aguarde 30 a 40 dias para repetir essa tomografia. E esse paciente que tem essa obstrução dos ossos de drenagem, ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Se o problema for um desvio do septo, a gente vai corrigir esse desvio do septo. Se o problema for um aumento dos cornetos, a gente vai corrigir esse aumento dos cornetos. Se for mesmo uma obstrução de drenagem dos seios, a gente vai precisar fazer a cirurgia que chama sinusotomia, ou cirurgia endoscópica funcional. Essa cirurgia é feita através do vídeo, micropinças, então a gente usa uma ótica, essa ótica vai visualizar as estruturas e eu consigo, através dessas micropinças, abrir 1, 2, todos quantos seios forem necessários, de acordo com o que eu encontrei ali na minha tomografia. Então, eu tenho um problema só no maxilar direito, eu vou abrir só o maxilar direito. Aí eu tenho uma pansinusite, a gente acha esse termo, Eu tenho uma obstrução dos 8 seios, eu vou ter que abrir todos. A polipose nasal é uma doença da mucosa nasal. O caso que a gente viu hoje é um caso de polipose nasal. Então, essa polipose nasal, ela cresceu dentro do nariz e ela obstruiu todos os ossos de drenagem dos 8 seios. Então, eu tive que tirar esses pólipos e abrir e conferir essa drenagem dos outros seios. O outro caso que a gente viu hoje foi um caso de uma obstrução isolada do seio frontal direito. O que aconteceu com esse paciente? Como a via de drenagem do frontal, que é mais ou menos nessa região, ela fechou, cresceu uma mucocele. O que é a mucocele? É um tumor mesmo de secreção. Ele é benigno, só que à medida que ele vai enchendo, ele vai comprimindo a estrutura óssea ao redor e vai destruindo esse osso. Então, o nosso paciente ele tinha inclusive uma destruição dessa parte superior da órbita, do osso que envolve a órbita. E ele pode, inclusive, ir para dentro do cérebro, para dentro do olho, causar perda da visão, sofrimento do nervo óptico ou até meningite e infecções cerebrais. No caso do paciente, a gente tentou fazer o acesso por dentro do nariz, tentar abrir essa via de drenagem pelo nariz, não fomos bem sucedidas, então a gente optou por fazer a via externa, o acesso externo. A incisão, como vocês puderam ver, é uma incisão pequena, que ela vem bem embaixo aqui da sobrancelha, então ela acaba deixando um efeito estético ali desejado. Ela não deixa um defeito muito grande, não deixa uma cicatriz muito grande. Então fica uma linha mesmo, a cicatrização é muito boa e o resultado fica muito bom. Então a gente consegue ver nas imagens que a gente vê mesmo o seio, tanto por baixo quanto por cima quando a gente faz a via externa. Não é uma via que a gente usa rotineiramente, atualmente. A evolução da cirurgia endoscópica, ela permite que a gente acesse inclusive tumores cerebrais que ficam na base do crânio através do nariz. A via externa realmente é uma via de exceção e que raramente a gente faz, só em casos mais complexos mesmo, onde a gente não consegue fazer esse acesso via nasal. Os 2 pacientes ficaram bem, eles passam bem, o pós-operatório foi bom e a gente espera que eles se recuperem rápido e parem de ter esses episódios de sinusite de repetição. Como é que funciona essa técnica cirúrgica? A gente começa a anestesia geral, não tem como fazer de outra forma,
Se tem um desvio de septo significativo que me atrapalha a acessar esses seios paranasais, a gente vai primeiro fazer a septoplastia, centralizar. A gente usa uma infiltração local de anestésico com vasoconstritor, que é a adrenalina, para diminuir o sangramento e facilitar a cirurgia. Além disso, a gente usa uma medicação tópica, que é uma solução de adrenalina associada ao anestésico, ou pode ser até ABD mesmo, água bidestilada, que a gente vai colocar tópico. O que ela faz? Ela vai retrair essas conchas nasais e a mucosa, melhorando a via de acesso. Depois disso, a gente localiza no meato médio, meato superior, as estruturas que eu quero abrir. Se é o seio maxilar, se é o etimoide, se é o frontal. Através de micropinças a gente vai abrindo essas estruturas, confere dentro desses seios o aspecto da mucosa, se for necessário, envia o material para biópsia. No final da cirurgia a gente faz uma revisão da hemostasia, ou seja, eu vou conferir se tem algum ponto de sangramento, alguma artéria, algum vaso, veia, alguma coisinha ali que pode causar um sangramento de pós-operatório. É muito importante essa conferência, porque em geral, para a gente fazer essa cirurgia, o anestesista ele deixa a pressão do paciente mais baixa. Então, quando ele acordar, ele vai voltar para aquela pressão normal. E, inclusive, não é incomum o paciente fazer, às vezes, um aumento de pressão mesmo no pós-operatório, porque ele está sentindo dor, está sentindo mal-estar. Então, esse momento da revisão da hemostasia é muito importante para evitar a complicação de pós-operatório. Por último, a gente coloca uma plaquinha, que é o splint, para centralizar esse septo. Caso não tenha sido feita a septoplastia, a gente não precisa colocar. Esse paciente vai embora no mesmo dia, ele não precisa ficar internado de um dia para o outro, a não ser que ele tenha algum problema de saúde mais grave ou tenha tido alguma intercorrência. Ele vai para casa com analgésicos, normalmente uma semana de antibiótico, e ele precisa fazer essa lavagem com soro nasal. Ele retorna ao consultório com 2 a 5 dias de pós-operatório, depois ele vai ter que retornar com 20 dias, depois com 3 meses e, em geral, ele recebe alta.